Dizem que os olhos são a janela da alma. Que os olhos são a janela da alma. Que nós nos comunicamos com os olhos, não é verdade? Pelos olhos nós transmitimos. Por isso é importante sempre olhar olho no olho. Quando conversamos com alguém, olhar nos olhos também nos ajuda a entender e compreender o que essa pessoa está querendo dizer. Ou se ela não diz em palavras, mas ela diz com o olhar. Que pode ser um olhar num momento bom, feliz, alegre, mas também pode ser um olhar triste, um olhar preocupado, um olhar angustiado. Por isso também tentar entender e captar o olhar do outro é muito importante. Já foi dito também que quando pessoas não conversam com a gente olho no olho, é para a gente desconfiar, não é verdade? Porque quando não se olha, parece que quer fugir, não quer mostrar, não quer se revelar. O texto que nós ouvimos, pelo João e pelo Iago, e que vamos ouvir agora, é também a história de um cego, de alguém que não enxergava, que nasceu assim, nasceu sem enxergar, desde a sua nascença, mas que teve um encontro com Jesus, e que esse encontro possibilitou um novo olhar. E eu quero refletir que a partir desse texto, pelo menos 3 olhares, nós podemos aprender dessa narrativa do Evangelho de João, capítulo 9. Então eu quero ler os primeiros versículos desse capítulo, onde nos narra essa experiência do cego com Jesus. Diz assim: ao passar, viu Jesus um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão. Quem nunca imaginou que Jesus pudesse cuspir no chão, o texto diz que ele deu uma cuspida no chão. Misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. E aí a história continua, conforme ouvimos na leitura bíblica. Interessante essa experiência, é mais uma experiência de Jesus com alguém que precisa ser restaurado. Mas antes de ser restaurado, tem algumas coisas que chamam a atenção. A primeira é o olhar dos discípulos. Por isso que eu mencionei que pelo menos 3 olhares nós podemos, a partir desse texto, perceber. Olhar dos discípulos. Qual foi o olhar dos discípulos? Eles estavam a caminho, como diz o texto, caminhando, Jesus e seus discípulos. De repente os discípulos olham para aquele homem que estava mendigando e diz: Senhor, ele está assim porque ele pecou ou seus pais pecaram? Ele é cego
porque ele cometeu algum pecado, ele está pagando por essa situação, ele está pagando por algum pecado, ou ele está pagando pelo que os pais fizeram. Os discípulos nada mais disseram o que na época se acreditava, e ainda hoje muita gente acredita, de que o que nós estamos passando, estamos pagando por, ou seja, de vidas anteriores, por pecados que cometemos, porque há uma compreensão, uma doutrina de que você aqui nesse mundo paga, expia o que você viveu em vidas passadas. E essa doutrina, na verdade, congela as pessoas, porque não dá a elas possibilidades delas saírem. Elas simplesmente têm que passar por aquela experiência, porque é um karma. Elas precisam pagar. E elas estão sempre devendo, né? Então acontece algo ruim, a pessoa nasceu com uma deficiência, ela está pagando um erro, um pecado passado. Essa doutrina, essa ideia é muito comum também em nossos dias. Jesus, no tempo de Jesus também, e os discípulos tinham essa compreensão. Na verdade, esse olhar dos discípulos era o olhar de quem estava perguntando: quem é o culpado? Quem é o responsável por esse homem ser assim cego? Ele, seus pais? Quem de fato errou? É um jeito de olhar a vida. É um jeito de você olhar para as pessoas. É um jeito de você olhar para as circunstâncias. Nós podemos olhar para as circunstâncias e sempre querer buscar o culpado. Sempre querer buscar a causa e efeito, que é essa ideia de causa e efeito. Cometeu, pagou. O problema é que esse olhar, ele é um olhar de cima para baixo. Ele é um olhar que não olha para a pessoa. Ele não se importa com a situação da pessoa, mas quer saber por quê e o que levou a pessoa a estar nessa situação. Os fariseus também têm um olhar nesse sentido. Os religiosos, que com as suas crenças religiosas, não veem a possibilidade daquele homem ser curado, dele sair daquela situação. Até porque aqui está a crença de que nenhum homem poderia fazer um milagre, restaurar a vista do outro, porque seria um pecador. E assim eles viam como Jesus, um pecador, poderia realizar uma cura. Há crenças religiosas que imobilizam. Há crenças religiosas que deixam a pessoa estagnada, parada. Há crenças religiosas que não libertam. Há crenças religiosas que nos impedem de ver e abrir os olhos. Por isso a nossa forma de olhar, a forma como eu olho, a forma como você olha para o mundo, para as pessoas, tem muito a ver com as nossas crenças. As crenças que nós aprendemos em casa, as crenças que nós herdamos dos nossos familiares, as crenças do nosso meio, da nossa religião, do nosso contexto, da nossa cultura. Aquilo que nós aprendemos, de alguma forma, faz com que eu enxergue o mundo com essas lentes, com esses olhares. Por isso é importante nós sempre de novo olhar para as nossas crenças e perguntar se as nossas crenças, elas possibilitam vida, as nossas crenças superam preconceitos, as nossas crenças nos aproximam das pessoas, ou as nossas crenças, elas nos separam, elas discriminam, elas matam, elas são violentas, elas são excludentes, elas impedem que o outro seja o outro. Agora nós entramos no segundo olhar, que é o olhar de Jesus, que não é um olhar julgador, não é um olhar como os discípulos, querendo achar os culpados. Tanto é que Jesus responde para os seus discípulos: olha, essa situação aqui é para manifestar a glória de Deus. Eu não quero entrar no mérito da discussão, quem é culpado, quem não é culpado, mas eu quero ver a possibilidade de que algo novo pode acontecer.
E por que Jesus toma essa atitude? Porque Jesus não vê a pessoa como um rótulo. Jesus não vê ali alguém só com a cegueira ou com os seus rótulos. Jesus vê um ser humano, uma pessoa. É um olhar empático, é um olhar compreensivo, é um olhar misericordioso, é um olhar que enxerga o outro. Enquanto que no primeiro olhar, os rótulos, aquilo que me esconde muitas vezes, aquilo que está em minha volta, nas minhas crenças, enquanto esse meu olhar enxerga isso, Jesus olha a pessoa, olha o ser humano. E esse olhar de Jesus continua sendo o mesmo para cada um de nós. Jesus nos olha como pessoas. E por isso é um olhar libertador. E por isso é um olhar que possibilita mudança. Porque é um olhar que entende, ou que procura entender a situação do outro. Mas é interessante a forma como Jesus não só olha, porque um olhar empático, um olhar com misericórdia, não é só olhar, é um olhar que gera ação. Não basta apenas eu olhar uma necessidade e não fazer nada. Não basta apenas eu olhar a situação de alguém que está precisando de ajuda e eu perceber isso e não fazer nada. Não basta eu apenas olhar a realidade que requer de mim ações práticas de amor, de justiça, de misericórdia e não fazer nada. É preciso olhar, é preciso diagnosticar, é preciso você perceber, abrir os olhos, mas é preciso agir. E Jesus age. Ele não fica apenas no olhar. E qual é a ação de Jesus? E aí entra um fato interessante, que para nós, no primeiro momento, choca. Como mencionei, quem já imaginou Jesus cuspir no chão? Dar aquela cuspida. A gente vai dizer, coisa nojenta, cuspir. Tipo daquele assim que gospe assim e pronto. É falta de higiene, é falta de educação. O que Jesus quer comunicar com esse gesto? Um tanto estranho, fora da normalidade do comum, porque tem uma outra experiência que Jesus também curou um cego de nascença. Lembra o cego de Jericó, que ele está no caminho, ali sentado à beira do caminho, e Jesus passa, e aí Jesus conversa com ele, e Jesus pergunta, o que você quer? Ele diz, eu quero ver. E aí simplesmente Jesus, veja, e ele começa a ver. E ele enxerga, basta a palavra de Jesus e o homem enxerga. Aqui Jesus não fala nada, ele gospe no chão. Ele pega lá, faz uma massinha com aquele guspe, com aquela saliva. Unguento, ele faz um unguento, né? Que aquele unguento, ele pega aquele unguento e ele coloca sobre os olhos do cego. Jesus tinha poder simplesmente dizer, quero você curado e pronto. A gente pode tirar algumas interpretações desses gestos de Jesus, porque interpretações são interpretações, o texto nos dá essa liberdade e o texto não nos diz muito o que significa isso, só o ato em si. Mas eu gosto de uma interpretação que diz o seguinte, por que Jesus usou argila, usou a terra, usou barro, usou areia? Do que nós fomos criados? Diz lá Gênesis 1 que Deus nos criou da terra. Deus nos criou do pó. Deus nos criou do barro. É uma linguagem poética. É uma linguagem para nos mostrar que Deus formou da terra a humanidade, o humus. E eu creio que esse gesto de Jesus, colocar terra misturada com a sua saliva, é para dizer àquele homem, você é criatura amada de Deus, você também é criado, você também vem do barro, você tem um oleiro cuidando de você. As pessoas tinham um olhar julgador, as pessoas tinham um olhar que não se importava com ele, mas sim com a causa, se importava com o pecado, e não olhava
o coração daquele homem. Jesus, com aquele ato, está dizendo: você é amado. Você é como todo mundo. Você tem a mesma origem. Você veio da terra. Você veio do barro. Deus te criou. Porque tem gente que, pela sua deficiência e por ouvir tantas crenças julgadoras, maldosas, elas ficam até pensando: será que Deus me ama? Será que eu sou filho de Deus? Será que eu fui criado por Deus? Será que Deus olha para mim? Porque essas pessoas aprenderam de forma muito errada com a vida. Elas aprenderam a perceber olhares que não foram acolhedores, mas olhares que simplesmente sempre rejeitou e colocou de lado. E por isso até elas têm dificuldade de se perceberem, de olharem a si mesmas como pessoas amadas, criadas por Deus. Por isso é muito sério, meus queridos, a forma como nós olhamos, a forma como nós agimos, as nossas crenças. E esse gesto de Jesus lembra então esse homem: você é criatura, você tem Deus como aquele que é o oleiro, que cuida, aquele que modela, aquele que está no controle. E aí Jesus vá para o tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O próprio enviado, aquele que foi enviado, diz para o cego: vá lá e se lave. E aqui tem o movimento do cego. É muito interessante, o cego não pediu para ser curado. Nessa experiência, o cego não diz: eu quero ver. Jesus simplesmente para. A partir de uma pergunta que os discípulos fazem, ele para, ele faz esse unguento, ele coloca sobre os olhos do cego. O cego devia estar ali se perguntando: o que está acontecendo comigo? Alguém está me colocando essa argila nos meus olhos. Quem está fazendo isso? Eu não estou enxergando. Quem é? Tanto é que quando eu pergunto para o cego: quem é que te curou? Ele diz: eu não sei quem me curou, mas eu sei que eu fui curado. Eu não sei quem ele é, mas eu era um antes e estou depois. Eu não enxergava e agora vejo. Mas o interessante, meus queridos, é que ele faz esse movimento, ele sai, ele vai ao tanque de Siloé. E isso é algo muito importante, porque Deus age no movimento, Deus age quando nós estamos dispostos a sair de nós mesmos, a sair daquelas coisas que nos amarram, de sair das nossas crenças que nos matam, para a vida. Vai para a água, vai te lavar, vai te purificar, vai experimentar algo novo. E ele experimenta algo novo, ele começa a enxergar. E aí nós entramos no terceiro olhar, o olhar transformador. Agora ele se olha como uma pessoa transformada. Ele se enxerga, ele se vê. Jesus dá autonomia. Jesus faz com que esse homem saia, se movimente e ele perceba quem ele é. O fato dele ir ao tanque, o fato dele se lavar é para ele também poder perceber a realidade da vida dele. Sabe qual é a maior cegueira? Não é a gente biologicamente, fisiologicamente não enxergar. A maior cegueira é quando a gente não se enxerga. Quando a gente já não percebe mais quem nós somos. É quando os nossos olhos estão vedados. Quando há uma cegueira espiritual, há uma cegueira emocional, há uma cegueira do nosso interior, do nosso ser, que a gente já não consegue mais se enxergar e, consequentemente, não enxergamos o outro. Ele se lava para poder enxergar. Ele passa por essa experiência, porque ele precisa dar conta também de quem ele era e em quem ele se tornou. O olhar transformador, meus queridos, gera esse movimento, onde você possibilita que pessoas, elas encontrem sentido, elas encontrem razão, elas encontrem possibilidades, alternativas de ser quem Deus quer que elas sejam. Não de ser quem eu quero que elas sejam. Tem muita gente impondo você ser quem você quer que ela seja. E nós precisamos ajudar que as pessoas sejam o que Deus quer que elas sejam.
A libertação desse homem possibilita que ele confronte agora os religiosos. Ele vai, agora ele tem coragem. Ele chega e diz, olha, eu não sei, mas eu vejo. Se vocês querem, vão converse com ele. Ele é expulso da sinagoga porque para os religiosos, Jesus o que fez lá de misturar a saliva com a terra em dia de sábado, não podia fazer essa mistura. Não podia ter esse trabalho. Jesus estava também confrontando essas crenças. Ele enfrenta. E ele diz, agora eu vejo. E aí Jesus, no diálogo que ele tem com Jesus, Jesus diz, tem gente que vê, mas não enxerga. Você enxerga? Você tem um olhar misericordioso, olha de forma misericordiosa? A gente procura desenvolver esse olhar ou ainda os nossos olhares são de quem quer achar culpados, de causa e efeito, de preconceitos, de amarras. Jesus nos transforma, Jesus abre os nossos olhos. E a espiritualidade cristã é isso, meus queridos, é uma espiritualidade de olhos abertos. Nós não somos cristãos para ficar fechados em si mesmos. Nós não somos cristãos para olhar apenas para o nosso umbigo. Conta-se uma ilustração que um cara estava caminhando na rua e de repente ele encontrou uma moeda. Ele foi lá, pegou aquela moeda, na época ainda que se usava moedas, né? Hoje a gente nem tem mais quase moedas. Ele achou uma moeda, aí na rua e guardou. Daí ele pensou, vou ficar agora atento, olhando, porque vou achar outra moeda. E depois, um tempo, achou uma outra moeda. E aí ele percebeu que se ele olhasse para o chão, ele ia encontrar mais moedas. E ele podia ganhar dinheiro. E o que ele fez com a vida toda? Ficou olhando para o chão. Olhando para o chão. Tem muita gente só olhando para o chão. Tem muita gente só olhando, tentando pegar o que consegue ver no chão. Não olha a sua volta, não olha a realidade, não olha que a vida passa, não olha as pessoas, não olha as circunstâncias, não olha a realidade. Estão cegas, estão voltadas apenas para olhar para uma direção. Isso é cegueira. A insensibilidade é uma cegueira. Jesus nos convida a abrir os olhos misericordiosos, os olhos de compaixão, os olhos empáticos, os olhos que crê que as realidades podem mudar, os olhos que creem em esperança, os olhos que olham para Jesus e crê que em Jesus as coisas podem ser novas. O meu desafio, meus queridos, é que a gente desenvolva esse olhar. O meu desafio nessa manhã, para mim e para você, é que nós deixemos Jesus abrir os nossos olhos para a gente enxergar essa realidade. E que a gente possa olhar para dentro de si, olhar para nossas crenças e confrontá-las em Jesus Cristo. E nos perguntar, a forma como eu creio, como eu vivo, os meus valores, eles estão de acordo com o Evangelho? Eles apontam, eles sinalizam para o jeito de Jesus olhar? Pensemos sobre isso. Que Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê entendimento, que Deus abra os nossos olhos, que Deus abra os teus olhos, que você seja uma pessoa com o olhar aberto ao horizonte e enxergue o que Deus quer que você enxergue. Amém. Cantemos o próximo hino.